Você sente rigidez matinal, fadiga e mal-estar geral, que os médicos tendem a atribuir aos inevitáveis sinais de envelhecimento? E se a verdade fosse outra? Descubra 5 rituais matinais simples que permitem que uma pessoa de 94 anos permaneça ativa, independente e livre de medicamentos, enquanto seus contemporâneos muito mais jovens são forçados a tomar pílulas diariamente e recorrer à ajuda externa. Atenção especial é dada ao terceiro hábito, que leva apenas 4 minutos a cada manhã, mas tem um impacto colossal na saúde do cérebro. Surpreendentemente, 92% dos idosos negligenciam este hábito, privando-se de uma oportunidade crucial para apoiar as funções cognitivas. Há 2 anos, um médico ficou surpreso com os resultados de um exame médico anual. Os indicadores biológicos demonstravam a saúde de uma pessoa de 60 anos, 3 décadas a menos que sua idade real. O segredo, como se viu, estava em 5 hábitos matinais simples que a pessoa seguia religiosamente há décadas. Hábitos que podem ser facilmente integrados à sua vida a partir da próxima manhã. O primeiro hábito é a hidratação estratégica. Por que 84% dos idosos acordam com rigidez nas articulações, confusão mental e falta de energia, quando um simples procedimento de hidratação matinal de 30 segundos poderia evitar esses sintomas desagradáveis? Muitos não percebem que a desidratação que ocorre durante a noite representa uma séria ameaça à saúde de pessoas com mais de 60 anos. Estudos realizados na Johns Hopkins Medicine mostraram que mesmo uma ligeira desidratação reduz a atividade cerebral em 27% e aumenta os marcadores de inflamação em 31% em adultos com mais de 65 anos. Isso ocorre porque o corpo perde cerca de 1 litro de líquido durante o sono através da respiração e da transpiração. No entanto, a maioria dos idosos começa o dia consumindo bebidas desidratantes, como café, em vez de repor essa perda crítica de líquidos. A ligação entre a desidratação matinal e o envelhecimento. Acelerado é tão forte que os geriatras a consideram um biomarcador-chave para prever a saúde dos idosos. Eleanor, de 82 anos, sofreu de dores de cabeça e tonturas diárias durante anos, até descobrir que a causa era a desidratação crônica. Os médicos prescreveram vários tratamentos, ignorando este problema fundamental. Começar o dia desidratado acelera a deterioração das articulações e o declínio da função cognitiva, criando uma cascata de problemas de saúde que são frequentemente diagnosticados incorretamente. O líquido sinovial nas articulações torna-se mais viscoso quando desidratado, aumentando o atrito e o desgaste a cada movimento. As células cerebrais precisam de líquido suficiente para manter a condutividade elétrica e remover os resíduos metabólicos que se acumulam durante a noite. Sem a hidratação matinal adequada, esses resíduos permanecem nos tecidos cerebrais por mais tempo, contribuindo para a confusão mental e o potencial declínio cognitivo a longo prazo. A solução para este problema é surpreendentemente simples, mas o tempo é crucial. Prepare um copo de água à temperatura ambiente, cerca de 500 ml, com uma pitada de sal natural antes de dormir e beba-o imediatamente após acordar, antes de consumir café ou café da manhã. A água à temperatura ambiente é absorvida mais rapidamente do que a água fria. Uma pequena quantidade de sal promove a absorção celular através do equilíbrio osmótico. É importante não apenas beber mais água durante o dia, embora isso também seja útil. O principal é interromper o jejum noturno com hidratação imediata antes que quaisquer outras substâncias entrem no corpo. Se a água pura parecer sem graça pela manhã, você pode adicionar uma pequena fatia de limão, mas evite adoçantes, que podem causar reações de insulina que perturbam os processos metabólicos matinais. As células do seu corpo provavelmente estão desidratadas agora. Tente incorporar este hábito amanhã de manhã e sinta melhorias imediatas. Dentro de alguns dias, você provavelmente notará menos rigidez nas articulações e maior clareza mental.
Dentro de algumas semanas, o efeito cumulativo pode incluir melhora na digestão, aumento dos níveis de energia e até melhora na elasticidade da pele à medida que a hidratação do corpo se normaliza. Este hábito mudou drasticamente o bem-estar matinal aos 75 anos e tem sido seguido religiosamente por quase 20 anos. O segundo hábito importante para manter a saúde na velhice é a interação harmoniosa com a luz solar, sincronizada com os ritmos circadianos do corpo. Surpreendentemente, ignorar a luz solar da manhã pode aumentar o risco de desenvolver depressão em até 69% e causar interrupções no sono que duram vários dias. Dados como estes, obtidos em estudos da Universidade do Colorado, sublinham a importância subestimada deste fator para a saúde dos idosos. Especialistas do Centro de Ciências do Sono da Universidade de Stanford confirmam que apenas 10 a 15 minutos de exposição ao sol matinal podem restaurar os ritmos circadianos e aumentar a produção de serotonina em 42% em idosos. Ondas de luz específicas, características do início da manhã, ativam receptores especiais na retina, chamados receptores de melanopsina, que transmitem sinais para o principal relógio do cérebro, localizado no hipotálamo. Essa exposição oportuna à luz desencadeia uma cascata de processos biológicos, desde a produção de hormônios até a regulação da temperatura corporal e a liberação de enzimas digestivas. Por exemplo, Robert, de 78 anos, conseguiu abandonar os soníferos simplesmente ajustando seu tempo de exposição ao sol. Antes, ele caminhava diariamente durante o dia, sem perceber que a luz da manhã tem um efeito biológico completamente diferente. Sem exposição suficiente à luz da manhã, o cérebro reduz a produção de melatonina, o que leva a um ciclo vicioso de sono ruim, aumento dos processos inflamatórios e envelhecimento acelerado. Distúrbios nos ritmos circadianos afetam não apenas a qualidade do sono. Eles têm impacto em mais de 150 processos fisiológicos no corpo, incluindo a regulação da pressão arterial, a função imunológica e até mesmo a eficiência do metabolismo de nutrientes dos alimentos. Estudos conduzidos na Universidade Northwestern mostraram que idosos com ritmos circadianos perturbados demonstram uma taxa significativamente maior de perda de massa muscular e declínio das funções cognitivas em comparação com aqueles cujos ritmos diários são estáveis. Para aproveitar os benefícios da luz solar matinal, recomenda-se sair ao ar livre nos primeiros 30 minutos após acordar e passar de 10 a 15 minutos na luz natural, mesmo em dias nublados. É importante tentar evitar o uso de óculos, óculos de sol ou lentes de contato durante essa exposição, pois o vidro e o plástico filtram algumas das ondas de luz necessárias. A luz deve penetrar nos olhos para ter o efeito desejado. A simples exposição da pele não reinicia o relógio interno. Nos casos em que o clima não permite ficar ao ar livre, pode-se sentar perto de uma janela, embora isso seja cerca de 50% menos eficaz do que a luz solar direta. Para pessoas que vivem em regiões do norte com luz solar limitada no inverno, uma alternativa pode ser uma caixa de fototerapia médica, especialmente projetada para regular os ritmos circadianos, embora a luz natural seja sempre a opção preferível quando disponível. O relógio interno do corpo espera um sinal de luz todas as manhãs. Não perca esta importante janela de oportunidade. Os benefícios desse hábito se acumulam com o tempo, formando ciclos de sono e vigília cada vez mais estáveis, que sustentam a saúde em todos os aspectos. Já na primeira semana de exposição regular à luz da manhã, a maioria dos idosos relata que está mais fácil adormecer e acordar mais descansado. Dentro de um mês, muitos sentem uma melhora no humor, um aumento de energia e a normalização da digestão à medida que seus relógios internos se estabilizam. O terceiro hábito benéfico é um aquecimento cognitivo de 4 minutos para a mente. Pense bem. Vale a pena permitir que o cérebro perca cerca de 30 mil conexões neurais todas as manhãs.
Se um simples procedimento de 4 minutos for capaz de reverter esse processo, e isso não é um exagero, mas um fato cientificamente comprovado, confirmado por pesquisas neurológicas sobre a plasticidade do cérebro em idosos. Cientistas da Harvard Medical School descobriram que exercícios cognitivos realizados imediatamente após acordar aumentam a neuroplasticidade em 37% e melhoram as funções executivas ao longo do dia. As primeiras horas da manhã são um momento único para treinar o cérebro, pois as redes neurais estão no estado mais receptivo durante a transição do sono para a vigília. Isso está relacionado ao aumento dos níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, que é frequentemente chamado de fertilizante milagroso para as células cerebrais. Sua concentração atinge o pico logo após o despertar e diminui gradualmente ao longo do dia. Por exemplo, Margaret, de 86 anos, conseguiu evitar uma deterioração significativa das funções cognitivas durante a recuperação de uma cirurgia no quadril, graças à execução regular desse aquecimento mental matinal. Enquanto a fisioterapia foi temporariamente suspensa, os exercícios cognitivos mantiveram a função cerebral durante este período desafiador. Pular a ativação matinal do cérebro cria um déficit cumulativo, acelerando o declínio das funções cognitivas e aumentando o risco de demência em 29%. De acordo com dados de estudos de longo prazo do National Institute on Aging, todas as manhãs oferecem uma oportunidade única para ativar os mecanismos de plasticidade do cérebro, seja de forma positiva, por meio de ativação direcionada, ou de forma negativa, por meio de ações passivas que não estimulam o crescimento de neurônios. O dano causado pela negligência desse hábito nem sempre é óbvio de imediato, e é por isso que muitas pessoas mais velhas o ignoram até que as mudanças cognitivas se tornem perceptíveis. A essa altura, uma parte significativa das conexões neurais já foi perdida. Experimente o complexo matinal 4-4-4. Resolva um problema matemático simples. Recorde uma memória vívida. Aprenda 4 palavras novas e visualize seu dia. Tudo em apenas 4 minutos. Essa combinação ativa várias áreas do cérebro simultaneamente, criando a chamada conectividade cruzada, que fortalece a resiliência cognitiva geral. O problema matemático ativa os centros de raciocínio lógico, a recordação fortalece as redes hipocampais necessárias para o armazenamento de informações, o aprendizado de novas palavras, desenvolve os centros de linguagem e a visualização envolve as áreas de planejamento e funções executivas no córtex pré-frontal. A duração de 4 minutos é baseada em pesquisas que mostram que uma carga cognitiva intensa de curta duração é mais eficaz do que atividades passivas prolongadas. Para implementar esse hábito de forma eficaz, prepare os materiais necessários com antecedência. Um problema matemático de um livro ou aplicativo, uma dica para a memória, por exemplo, lembre-se do seu 300º aniversário. 4 palavras novas e um exercício simples de visualização. As conexões neurais do seu cérebro são formadas ou desaparecem a cada escolha matinal. Fortaleça-as já amanhã. A proteção cognitiva proporcionada por esse hábito se manifesta tanto de imediato quanto a longo prazo. Em poucas horas, você sentirá uma melhora na clareza mental e uma tomada de decisão mais clara. Em poucas semanas, os praticantes relatam melhora na memória e aumento da confiança em suas habilidades cognitivas. E em poucos meses, esse hábito leva a um aumento mensurável na reserva cognitiva, a capacidade do cérebro de compensar as mudanças relacionadas à idade ou pequenas lesões. O autor do texto pratica esse hábito desde os 70 anos e atribui em grande parte a ele a manutenção da acuidade mental aos 94 anos. O quarto hábito benéfico é uma sequência de movimentos estrategicamente calibrada. Você já pensou que, ao seguir recomendações desatualizadas de ginástica matinal,
você pode estar minando sua própria independência, especialmente se tiver mais de 70 anos. A questão é que os complexos de exercícios de alongamento tradicionais foram desenvolvidos sem levar em consideração as características de um organismo em envelhecimento e, em alguns casos, podem causar danos significativos às articulações e tecidos. Pesquisas realizadas na Clínica Mayo mostram que a realização de exercícios matinais inadequados aumenta os processos inflamatórios em 31%, enquanto um complexo de 7 minutos especialmente desenvolvido, ao contrário, ajuda a reduzir a dor e a rigidez em 44% em apenas 2 semanas. Essa diferença marcante se explica pelo fato de que o tecido conjuntivo relacionado à idade requer uma abordagem especial e cuidadosa, levando em consideração suas propriedades biológicas alteradas. Após os 70 anos, as fibras de colágeno perdem umidade e se tornam mais rígidas. Por isso precisam de um aquecimento suave e gradual, e não de um alongamento agressivo, que é frequentemente recomendado em revistas de fitness ou vídeos voltados para um público mais jovem. Como exemplo, podemos citar a história de Thomas, um homem de 85 anos que abandonou o andador, substituindo sua rotina matinal prejudicial por uma sequência estratégica de movimentos. Antes disso, ele seguia diligentemente um programa de alongamento desde os 50 anos, sem suspeitar que isso só estava agravando seus problemas de mobilidade. Exercícios matinais comuns, como flexões para tocar os dedos dos pés e rotações do pescoço, podem causar microlesões em idosos, acelerando o desenvolvimento das mesmas doenças articulares que você está tentando prevenir. Flexões profundas para a frente criam pressão excessiva sobre os discos da coluna vertebral, que já perdem umidade com a idade. Rotações rápidas do pescoço podem interromper o fluxo sanguíneo nas artérias vertebrais já estreitadas, o que é comum em idosos. Mesmo movimentos aparentemente inofensivos, como torções sentadas, podem criar cargas de cisalhamento nas articulações facetárias da coluna vertebral, especialmente se forem realizados logo após o despertar, quando os tecidos ainda não atingiram a temperatura ideal de trabalho. Em vez disso, experimente uma sequência de movimentos desenvolvida, levando em consideração as características fisiológicas de um organismo em envelhecimento, rotações suaves dos ombros, marcha sentada, expansões do peito em uma porta, agachamentos com apoio e rotações dos tornozelos, tudo isso antes do café da manhã. Esta sequência é construída com base no princípio da progressão fisiologicamente fundamentada. Primeiro, a temperatura corporal aumenta e o fluxo sanguíneo é reforçado nos principais grupos musculares, e então as amplitudes de movimento das articulações são gradualmente trabalhadas. Comece com rotações dos ombros, sentado. Relaxe os braços ao lado do corpo e execute pequenos movimentos circulares, aumentando gradualmente sua amplitude por 30 segundos para ativar a circulação sanguínea na parte superior do corpo. Em seguida, passe para a marcha sentada. Eleve os joelhos alternadamente, enquanto estiver sentado em uma cadeira firme por 1 minuto para ativar os músculos do core e aumentar o fluxo sanguíneo para a parte inferior do corpo. Em seguida, faça a expansão do peito no batente da porta. Fique em um batente de porta com as mãos posicionadas na altura dos ombros em ambos os lados. Incline-se ligeiramente para a frente por 30 segundos para combater a postura curvada que muitos idosos exibem. Continue com agachamentos assistidos. Segurando em um balcão ou cadeira resistente, dobre os joelhos apenas até onde for confortável por 1 minuto para ativar os maiores músculos do corpo e estimular a atividade metabólica. Finalize com rotações dos tornozelos sentado. Estenda uma perna e gire o pé no sentido horário e anti-horário por 30 segundos em cada pé para melhorar a circulação nas extremidades inferiores e a mobilidade do tornozelo, o que é essencial para a prevenção de quedas. Lembre-se, a saúde de suas articulações
é amplamente ditada pela forma como você se move nos primeiros 30 minutos após acordar. Comece a sequência de movimentos correta amanhã e você sentirá a diferença. A maioria dos idosos relata uma redução imediata na rigidez matinal nos primeiros dias. Em 2 semanas de prática regular, o efeito cumulativo normalmente inclui melhora na postura, diminuição da dor com as tarefas diárias e aumento da confiança nos movimentos. E após 1 mês de prática consistente, muitos observam melhorias funcionais significativas em atividades que antes causavam desconforto, como entrar e sair de um carro ou alcançar itens em prateleiras altas. Essa sequência de movimentos tem sido a base da minha independência física desde o final dos anos 80, permitindo-me manter um estilo de vida ativo e realizar tarefas domésticas que muitos dos meus colegas já abandonaram. O 5º hábito que merece atenção é um protocolo nutricional cuidadosamente planejado, com ênfase no momento da ingestão de proteínas. Pesquisas publicadas no respeitável American Journal of Clinical Nutrition indicam que escolhas inadequadas de café da manhã podem acelerar a perda muscular em pessoas com mais de 70 anos em até 23%, independentemente da ingestão total de proteínas ao longo do dia. Essa descoberta desafia as recomendações dietéticas estabelecidas que tradicionalmente se concentravam na ingestão diária total, negligenciando a importância do momento estratégico da alimentação. Pesquisadores do Centro de Pesquisa de Nutrição Humana sobre Envelhecimento da Universidade Tufts concluíram que o momento da ingestão de proteínas, e não apenas a quantidade, desempenha um papel crucial na preservação da massa muscular em idosos. Após os 60 anos, o corpo humano experimenta um aumento significativo na resistência anabólica, o que significa que é necessário aumentar a ingestão de proteínas e planejar melhor o momento para estimular eficazmente a manutenção muscular. Frequentemente, os idosos consomem a maior parte de suas proteínas no jantar, quando a capacidade do corpo de sintetizar músculos já diminuiu, enquanto o café da manhã consiste principalmente em carboidratos, embora o potencial de síntese proteica atinja o pico pela manhã. Um exemplo disso é a história de Bárbara, de 91 anos, que conseguiu reverter um declínio de força de 2 anos em apenas alguns meses, alterando o momento e a forma como consumia proteínas. Seu café da manhã costumava consistir em torradas, frutas e café, uma dieta típica que não oferece suporte aos músculos envelhecidos. Um café da manhã tradicional para idosos cria flutuações perigosas nos níveis de açúcar no sangue que exacerbam a inflamação, aceleram a perda muscular e prejudicam a função cognitiva ao longo do dia. Consumir alimentos ricos em carboidratos no início do dia desencadeia uma resposta de insulina que suprime a capacidade do corpo de queimar gordura por várias horas. Além disso, esse café da manhã não fornece os aminoácidos essenciais necessários nas horas da manhã, quando as células musculares são mais receptivas aos sinais de crescimento. Para os idosos, essa oportunidade perdida é particularmente crítica, pois a janela anabólica, o período em que os músculos são mais receptivos à síntese proteica, diminui a cada década. Recomenda-se consumir pelo menos 25-30 gramas de proteína dentro de 30 minutos após concluir sua rotina matinal, priorizando ovos, iogurte grego ou um smoothie de proteína com adição de colágeno. Essa quantidade específica é baseada em estudos que mostram que os idosos precisam de cerca de 30 gramas de proteína de alta qualidade em uma única refeição para superar a resistência anabólica relacionada à idade e estimular a síntese de proteína muscular. Distribuir quantidades menores de proteína ao longo do dia é menos eficaz do que essa dose matinal concentrada. O momento da ingestão de proteínas após a atividade física também é importante. Exercícios leves aumentam o fluxo sanguíneo para os músculos, preparando-os para uma absorção mais eficiente de proteínas. Na prática,
Isso pode significar consumir 2 ovos com ricota, iogurte grego com adição de proteína em pó, ou um smoothie contendo proteína de soro do leite ou vegetal, além de colágeno, que fornece ao corpo aminoácidos que auxiliam na saúde das articulações e da pele. É importante evitar combinar proteínas com carboidratos de alto índice glicêmico, como pão branco ou frutas doces, que podem atenuar o efeito de ASH. Preservação muscular. Cada manhã representa uma janela anabólica para o seu corpo. Não perca a oportunidade de restaurar as células. Muitos idosos que adotaram esse hábito relatam: melhora nos níveis de energia durante as horas da manhã em poucos dias. Em algumas semanas, a maioria percebe uma melhora na força de preensão e redução da fadiga durante as atividades diárias. Estudos mostram que, após 3 meses, observa-se uma preservação mensurável ou até mesmo um aumento da massa muscular, em comparação com o declínio constante naqueles que seguem os padrões tradicionais de café da manhã. O autor deste texto segue este protocolo desde meados dos anos 80 e acredita que foi isso que o ajudou a manter uma força funcional que supera o desempenho da maioria de seus pares. Não se trata de caminhos complexos para a saúde, mas de ações simples que ajudam o corpo a funcionar em harmonia com seus ritmos naturais. O autor manteve sua atividade aos 94 anos, não por causa de algo incomum, mas por causa de hábitos comuns que praticava regularmente. O corpo de cada pessoa tem uma capacidade surpreendente de se recuperar em qualquer idade, se for devidamente auxiliado. As horas da manhã são o melhor momento para preparar o corpo para o resto do dia. O autor incentiva os leitores a pensar sobre quais desses hábitos matinais eles já praticam e quais estão dispostos a começar a praticar amanhã. Ele sugere que compartilhem suas experiências nos comentários para ajudar outros idosos a melhorar sua saúde e permanecer